Olá, amigos de Tramandaí. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Tramandaí em Foco. Hoje estamos recebendo uma pessoa muito querida, muito simpática. Ela é mãe, advogada, ela é especialista em vídeos, está trabalhando, promovendo vídeos agora, está se, se superando na arte da mídia. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a vida dela, sobre como foi a infância em Tramandaí. E a gente quer conhecer um pouquinho da opinião dela sobre a cidade de Tramandaí. Então, seja bem-vinda, Monique Balestro. Boa tarde, meu amigo. Boa noite, né? Bom dia, depende Do quando que a horário, pessoa né? está nos ouvindo, né? Uma Uhum. boa tarde, uma boa noite. É um prazer estar aqui. Sabe que eu adoro você e a sua família também. Então é um prazer estar aqui de verdade. Obrigado, Monique. Ahn, eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. É a minha primeira vez no podcast, apesar de, né, aparecer como tu mencionou ali, em alguns vídeos e tudo mais. Fiz lives já para algumas, agora atualmente para a Liga do Câncer na semana passada, Que né, legal, pelo né? Outubro Rosa. Então a gente fez na sexta-feira, fiz uma live lá muito legal na Que Liga. legal, né? Foi muito bacana. A gente fez os comerciantes locais, né, aqui de Tramandaí, fizeram uma se juntaram para dar brindes às pessoas que estão em tratamento atualmente, as mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Uhum. Então, eles se juntaram aqui através da Liga, fizeram um sorteio e todas foram presenteadas com algum brinde aqui dos comerciantes locais. Foi muito legal. Bacana, muito legal. Mas, Monique, conta um pouquinho pra gente sobre você. Você é daqui de Tramandaí mesmo? Eu não nasci aqui em Tramandaí, nasci em Palmeira das Missões É. e logo vim para cá muito pequena. Minha mãe foi direto para Capão da Canoa e depois veio morar em Tramandaí junto com o meu padrasto, que é meu pai, né? Aham. E aí Você veio morar aqui com quantos anos? eu vim morar em Tramandaí com 5 anos. 5? Isso. A idade que eu comecei a vir pra cá também, eu tinha 5 anos. É. Uhum. Eu comecei a estudar, logo entrei ali na primeira série, né? Já aqui em Uhum. Tramandaí, quando eu comecei a escola, eu já comecei aqui em Tramandaí. Então, basicamente, a minha vida eu me lembro a partir Uhum. daqui, né? De Tramandaí. Não foi de outro local, nem me Aham. recordo das outras cidades que morei. É. E como foi a tua vida escolar aqui? Era boa a escola? Como era a relação com os colegas? Foi ótimo. Eu estudei inicialmente, quando eu vim para cá com 5 anos, eu comecei a estudar no Cândido. E logo depois eu fui estudar no Parque Histórico. Porque na Uhum. época era uma escola reconhecida como uma boa escola, né, que tinha uma diretora maravilhosa na época. E aí eu fui estudar lá, estudei até eu me formar no ensino fundamental. Uhum. E posteriormente eu comecei o ensino médio no 9 de maio, e no Imbé. Porque daí Uhum. eu já estava morando no Imbé, morei pouco tempo ali no Imbé e logo já retomei para Tramandaí. Mas sempre vivi aqui, né? Meus colegas eram daqui, então a minha vida toda basicamente morei em Tramandaí. Uhum. Logo terminando o ensino médio, eu passei a estudar em Osório, né? Tive que ir para a faculdade lá, porque nós não tínhamos aqui na época. E acredito que agora temos somente a federal, né? Mas na época não tinha essa possibilidade. E aí comecei a fazer direito com 18 anos, ali na Unicenec, né, que depois passou para ser a Universidade de Osório. Uhum. E ali me formei, comecei com 18, a faculdade, e me formei com 23. E eu tinha É. uma ânsia de me formar, Adriano, que eu vou te contar. Eu não sei da onde surgiu isso, mas eu sempre fui muito estudiosa, assim, durante a escola. Sabe aquela aluna chata que ninguém aguenta? Era eu. Ai, todo Uhum. mundo esquecia de levar o trabalho. Eu dizia, professora, tem Eu trabalho hoje para levei. entregar. Lembra da prova de hoje? Todo Uhum. mundo era assim. Não fazia por mal Uhum. contra os meus colegas, Uhum. desculpa os meus colegas. Não fazia por mal, mas eu tinha essa coisa assim, sempre líder de turma, aquela chatinha assim, Mas sabe? isso na faculdade? Não, isso no ensino No médio ensino? e Ah, fundamental. Eu aham. era muito, muito estudiosa, assim. E aí, logo tanto que eu me formei no ensino médio com 17, né? Na época normal ali. Uhum. E
com 18 já eu queria muito já fazer faculdade. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que começar com 18 a faculdade e tinha que terminar com 23. Eu tinha 5 anos para terminar, porque senão seria uma fracassada. Eu botei isso na minha cabeça e não foi algo imposto pelos meus pais, era simplesmente algo que eu tinha na minha mente. E aí me formei com 23 anos. Foi uma meta pessoal, Foi né? uma meta pessoal. E aí, se não bastasse, eu queria terminar, como a gente tem a prova da OAB, né? Eu queria terminar a faculdade passando na OAB antes de me formar. Então, eu coloquei isso também como meta. E eu tinha essas E conseguiu passar na OAB antes de formar? Fiz um ano antes. Fiz tudo como eu queria, assim. É um orgulho, assim, comigo mesmo, porque eu sei que era algo que eu queria. Então, e eu botei na cabeça. Hoje, eu olhando para trás, eu acho que foi totalmente desnecessário, porque foi muito desgastante, assim. TCC, um monte de cadeira para você se formar naquele final. Não tinha necessidade de eu fazer aquilo ali comigo mesma, Tanto né? esforço, né? Tanto que eu ia me formar igual, não seria uma questão de idade. Eu queria me formar com 23 anos. E aí vocês começaram a advogar? Como foi? Aí eu comecei, durante a faculdade, eu fiz muito estágio aqui, né? Eu fiz estágio na Defensoria Pública de Tramandaí, que foi maravilhoso, assim, para mim, em questão profissional. Eu aprendi muito, os defensores são maravilhosos e fazem um trabalho muito importante quanto sociedade, né? Então, tu atende ali os assistidos de todos os casos possíveis, assim, coisas que tu nem imagina, a gente acaba pegando ali. Então, tu aprende na marra, aprende a história mais doida, tu pega ali e faz processo Os casos possível. mais tenebrosos. Isso. A guarda da tia que tá morando com o padrinho, que tá morando com o pai, e o pai não é o pai, e assim vai. Então, esses assuntos peculiares fazem a gente aprender bastante, né? E, então, no estágio, trabalhei bastante tempo na defensoria, trabalhei muito tempo no fórum também. Eu fiz estágio durante a faculdade inteira. Também muito por essa questão de querer aprender, de me sentir capaz depois para fazer o que na época eu não sabia o que eu ia fazer com a faculdade, se eu ia partir para os concursos ou se eu ia ficar advogando. Então, eu queria muito aprender de todo custo e me dedicar ao máximo, né, em tudo ali para ter essa vivência de dentro dos órgãos que depois, posteriormente, eu ia acabar trabalhando. Então, passei pelo fórum, passei pela Defensoria Pública, só faltou o Ministério Público mesmo e escritório particular, né, de advocacia. E depois, então, me formei, aí os estágios, né, caem por terra e decidi, então, o que a gente faz à primeira vista. Saí com 23 anos, eu era muito nova. E aí eu comecei a advogar nos escritórios de outros colegas, né? E aí fui indo, tu vai aprendendo o que não fazer e tu vai aprendendo o que fazer, né? E aí tu vai vendo profissionalmente o que se encaixa contigo, até que a gente conseguiu abrir o nosso escritório particular. E qual área que tu se especializou? Eu faço direito de família, né? E direito civil, de forma geral. Eu atuo junto com meu marido, Nicolas. Um beijo, Nicolas, que deve estar nos assistindo, né? Vai assistir depois. E a gente abriu o nosso escritório, então, e ele faz uma parte, eu faço outra. E a gente acabou conseguindo abrir o nosso escritório só nós dois, que foi maravilhoso, foi um sonho conquistado que a gente abriu na época, perto da escola ali do Cândido. E foi muito bom profissionalmente. Aqui para a cidade também era bem perto da prefeitura, era bem localizado, foi bem importante para a gente. E nessa convivência advogando, sendo essa questão contraditória, não arruma inimigos na cidade pequena, não começa a complicar? Tem um pouco disso, né? A gente optou, eu nunca fiz ações trabalhistas, né? Porque é normalmente no trabalhista que se pega, os meus pais são comerciantes também aqui na cidade. Muito trabalhei durante a faculdade, durante ensino médio, né? Trabalhei sempre no mercado dos meus pais, então com o comércio aqui na cidade. Meus pais têm um mercado na Avenida da Igreja, próximo à praia, então é bem de veraneio, né? E no inverno é mais silencioso, mas igual sempre trabalhei no caixa, na padaria, no chão, na fruteira, onde fosse, e ao mesmo tempo fazia faculdade, ao mesmo tempo fazia o estágio. A gente se vira em 1.000 e 1 milhões, né?
Sim. Quando a família tem um comércio, a gente acaba sempre participando. Claro. Então, participava dessa forma também. E mesmo depois de formada, durante o verão, como ali tem muito movimento, sempre participei ali e ajudei os meus pais. Porque, né, apesar de todo o meu esforço da faculdade, todos os custos foram pagos pelos meus pais através dali. Então, sempre me dediquei também a ajudá-los, mesmo pós-formada, mesmo, né, tendo meu escritório já funcionando em andamento. Sempre participei ali do mercado de forma bem ativa. Retornar um pouquinho para os velhos. Exatamente. Mas aí aconteceram conflitos, assim? Ah, sim. Com relação a trabalhistas, né? Ações trabalhistas, eu via que o pessoal procurava muito para processar. Então, os amigos, né, ou clientes, procuravam para processar empresas. Sim. Como é cidade pequena e a gente conhece todo mundo, nós decidimos, e é uma área que eu não gostava, nunca atuei, meu marido também não gosta, a gente não atua na área do direito do trabalho. Isso nos tira bastante do foco da briga, né, aqui da cidade. Sim, com Mas, certeza. assim, o Nicolas conhece muita gente, eu também conheço muita gente por ser criada aqui. E então a gente busca, assim, se tu conhece a outra parte, tu sempre tenta fazer uma conciliação, entra em contato, vê o que pode fazer. Se tu vê que vai dar briga, as pessoas são muito próximas a gente, cada um procura um advogado e a gente não participa do litígio. É uma opção nossa, assim. Mas, assim, a cidade é pequena, né? Mas é relativamente grande também. Não se conhece todo mundo. A gente consegue advogar de forma, assim... Mas sempre acontece de chegar na audiência, o teu colega ali, que foi teu colega da faculdade, ou foi teu colega, teu vizinho, é o advogado da outra parte. E aí tem que ter um bom senso ali de que é o nosso trabalho, cada um defende ali. Saiu da sala da audiência, somos amigos. Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Mas a gente tenta, porque faz parte, né? Da nossa profissão. Eu vejo isso, principalmente deve acontecer no direito trabalhista, porque te viram pequena aqui na cidade, aí são amigos dos teus pais, está processando a empresa, e aí deve acontecer uma mágoa. É verdade, não é muito fácil de Eu lidar com isso aí, ouvi dizer 2 casos, um de um juiz que saiu daqui porque morava aqui e aí dava conflito das decisões dele com os moradores, enfim, e um promotor que saiu daqui também pela mesma razão. Sim, eu lembro, eu trabalhei com a doutora Laura, até falecida agora recentemente. Eu trabalhei com ela, acho que uns 2 anos. Eu fiquei bastante tempo ali. Para estágio é bastante tempo, porque chega num ponto que tu não aguenta, que tu já aprendeu o que tinha que aprender. O estágio é feito para aprender. E eu já tinha aprendido tudo, eu fazia audiência com ela, só que a gente dava super bem, assim. E ela dizia isso, eu não posso muito ir a eventos sociais, porque senão daqui a pouco eu tô com a amizade de todo mundo, eu não consigo fazer meu trabalho. E eu lembro dela ter essa preocupação de... Acaba queimando o filme dela para poder julgar. Daqui a pouco as pessoas se sentem próximas e quando vê, ela se sente próxima também, e aí já não consegue, né, ser imparcial como é o papel de um juiz. Já começa a trabalhar na função, no trabalho. Exatamente, então ela tinha essa preocupação. E qual é a tua opinião sobre a cidade de Tramandaí? Como foi essa juventude aqui em Tramandaí? Namorar, pegar onda, ser garota de praia? Ai, assim, Adriano, durante a escola, assim, como eu te falei, o meu perfil era muito introspectiva, muito diferente do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa muito diferente, me considero olhando para trás, assim. Difícil de acreditar. É difícil de acreditar, é verdade. Mas eu sempre fui muito engessada, assim, eu tinha que estudar, tinha que estudar. E eu não tinha essa percepção de quanto eu sou extrovertida, o quanto eu gosto de falar, e que isso não anula uma coisa, não anula a outra. Né? Eu tinha a cabeça muito fechada, como uma criança muito adulta. Assim, eu era muito fechada. Tanto que hoje, até na forma de me vestir, na forma de falar, muitas vezes eu sou mais infantilizada, porque é uma coisa que eu deixei passar quando eu tinha época para isso. E hoje eu olhando mais velha, né, com um filho já, olho para trás e vejo realmente como eu deixei de passar algumas coisas por estar ali focada. Eu achava que o meu valor vinha muito do estudo. Então, isso não é algo imposto pelos meus pais, era algo muito particular meu. Eu tinha isso. Talvez por não ter sido criado por eles, quando eu vim morar em Tramandaí, eu conheci os meus pais também, basicamente assim, porque eu tinha os meus avós com os meus pais, era uma confusão assim familiar. E
quando eu vim, então, eu acho que eu tinha uma coisa assim de mostrar o meu valor, sabe, de buscar isso através do estudo. Então, eu só estudava, basicamente, tinha algumas amigas da escola, mas eu tinha uma dedicação muito grande ao estudo, de verdade, assim, eu me dedicava muito, eu lembro, tudo que eu lembro de infância era muito dedicada a fazer o melhor trabalho, a apresentar a melhor coisa, se tinha uma foto para fazer, eu tinha que fazer a melhor foto. Então, eu não tinha muito essa questão de saída da cidade, a gente tinha muito passear no centro, né, com as amigas, tomar um sorvete de domingo ali, mas muito pouco participava. Depois de adulta que eu fui, aí, claro, eu conheci o Nicolas, meu marido, quando eu tinha 17 anos. Ele estudava numa escola aqui no Barão, que também pega a grande maioria né, dos adultos hoje, estudavam, né, no Barão, que a gente se conhece, e se conhece, lembra dali, mesmo que tu não tenha proximidade, mas tu sempre conhece as carinhas, né, porque a gente tinha tudo a mesma idade, e hoje são, basicamente, todos comerciantes aqui em Tramandaí, né, tem o seu próprio negócio, uma loja de celular, uma joalheria, ou, enfim, uma ótica. Conheço vários colegas meus que foram para esse ramo, assim, de ser comerciante local. E eu conheci o Nicolas, meu marido, quando eu tinha 17 anos aqui na cidade. Então, a gente morou na mesma rua e não sabia quando era pequeno. A gente brincou na rua eventualmente e não se lembrava muito um do outro, porque ele sempre foi metido a mais velho, mesmo tendo a mesma idade. E aí, depois de anos, a gente começou a namorar quando tinha 17. Imagina, bem novinho. A gente terminando o ensino médio. E ali eu encontrei no Nicolas a mesma questão, assim, do estudo. Eu lembro dele, quando eu conheci ele, ele tinha 17, bem novinho. E ele estudava de manhã no Barão e de noite fazia o curso técnico. Então, eu via que ele era dedicado que nem eu. Então, era legal, ele se encontrava comigo. E, ao mesmo tempo, eu via que ele curtia, saía, ele participou muito mais da juventude de Tramandaí, assim, saindo, indo pro Vinter, né? O pessoal da nossa cidade tinha muito essa coisa de ir pro mercadinho, na frente do mercadinho Vinter, e ficar ali, ir pro centro, enfim. Ele tinha muito mais essa vivência e com ele aprendi a sair mais, né? Vi que não era necessário, que tu podia ser dedicado e não precisava anular a sua vida social. Então, ele foi me ensinando a trazer em mim e mostrar essa Monique que hoje eu sou, de ser mais extravagante, mais falante. Mais descontraída. Descontraída. Ele me ensinou e me mostrou uma Monique que eu não conhecia também. Que legal, né? Olha. Foi me descobrindo, assim, tirando um pouco desse engessamento. E aí fui falando cada vez mais comunicativa e via que poderia ter um valor através do estudo, mas que ele não era tudo, né? Enfim, até porque a gente se forma na faculdade e os processos não aparecem como um judiciário, né? Vem vindo, tu precisa vender o teu serviço, falar com as pessoas, se comunicar, ter saber clientes. Vender, precisa saber se vender, né? Vender seu produto. E eu não tinha noção nenhuma disso. Tão jovem e achava que os processos chegariam até mim e eu saberia o que fazer. E era esse o importante. E na verdade... Mas não é só isso. Não é só isso, claro que não, né? A vida não é só isso. É muito mais do que isso. Então, a partir dali, a gente comecei, quando eu comecei a namorar com ele, a participar mais da cidade quanto jovem. Daí sim, ia pra praia, a gente jogava o vôlei no Sesc, que era uma atividade que não tem, não é? É uma cidade litorânea, né? E de veraneio. Então, onde tinha mais gente era durante o verão. Então, as minhas melhores lembranças de jovem, né, adulta, que foi essas coisas assim que a praia proporcionava, mas porque a gente se juntava para fazer, não porque a cidade proporcionava algo diferente. A gente tem a praia, então a gente se juntava ali com os colegas para jogar vôlei na praia. Então, esses eram acontecimentos que os próprios jovens faziam, nada que é proporcionado pela prefeitura ou pela cidade em si. Não lembro de nada que eu tenha participado, assim, que tenha vindo, né, do município para os jovens, assim. Tanto que eu tive que sair da cidade para estudar, tudo, né, me dedicar e tal. E, claro, durante o verão, que tinha um pouco mais de agito, um pouco mais de jovem na rua, meus pais tinham mercado e acabava trabalhando muito, e o Nicolas ia junto comigo para o trabalho. Então, a nossa juventude, durante o verão, que é onde mais acontece, foi dentro do mercado, trabalhando muito, ou então fazendo essas atividades que os próprios jovens juntos se reuniam, que é para fazer, mas nada assim, não há uma festa muito legal, nunca teve o Tropical muitos anos ali, né, na beira da praia.
O Tropical era aquele... Era um restaurante, Não, era uma discoteca, balada balada, um mesmo. redondo, era um negócio redondo que tinha, né? Não, é ali onde está Não? aquele prédio abandonado hoje. Ah, é? Na frente do O Tropical, Sesc. tá, eu tô fazendo confusão. Isso, na frente do Sesc ali, que tem aquele Quando, abandonado. quando eu era jovem ali, era Viver a Vida. Ah, sim. Meus pais se conheceram no Nonomiro aqui em Tramandaí. No... Nonomiro. E, Muita gente da é, cidade conhece o Nonomiro e se juntou muitos casais que vão até hoje, hein? é. Meus pais se conheceram no Nonomiro. Na época, eu acho que era ali no centro, se não me engano. Aí depois teve o Casa Branca, que também rolou muito baile ali, hein? Esses eu não recordo pelo nome. Mas o Viver a Vida, que era o mesmo Tropical, né? Ah, é? Foi onde eu, pela primeira vez, fiquei mais íntimo com a minha esposa Patrícia. Ah, que legal, viu? Ali, ó, juntando. Eu e o Nicolas, a gente, claro, né, estudava em escola diferente, mas a gente se reencontrou ali no Tropical No também. Tropical, No é. Tropical também. Eu lembro de. Ele tava atrás de olho de uma amiga minha e eu no olho do amigo dele. No fim, Ó, nada a ver, no olha só. fim, Se encontramos. é. E aí, ali na praia, nossa, aquele ali embalou nossa juventude toda. Depois, no fim, hoje é uma pena, olha para aquele prédio ali abandonado, jogado às traças, né? Eu acho que ele está interditado, eu acho. Eu acho que tá, não sei. Acho que ele não cumpre as regras mínimas para funcionar e eles tentam vender, acho que está embargado ali, eu acredito. Quando eu cheguei aqui em Tramandaí, eles estavam oferecendo por 4 milhões, que me parecia para aquele prédio abandonado, que era muito, né? Sim. É muito grande, mas vai ter que botar tudo abaixo, aproveitar Sim. Nossa, só o mas na época terreno. era muito legal. Cada andar tinha um tipo de música diferente. Tinha Uhum. shows ali embaixo. E tu subia os andares, tinha outros tipos de música ali. Era bem legal, assim. Todo mundo tinha aquilo ali. Hoje em dia eu nem sei. Eu acho que só o Wink que é no Imbé, nem aqui em Tramandaí. E aí bailão, De né? Que é balada. pro pessoal mais antigo. E mais casa, assim, que era de danceteria mesmo, danceteria acho que é uma coisa muito antiga, não se fala mais assim, né? Hum. Balada, eu acho que nem tem mais hoje em dia aqui em Tramandaí. O pessoal vai mais pro Imbé, porque não tem aqui mesmo. Eu acho que não tem. Eu costumo frequentar a casa do meu amigo Barba, que Ah, tem Santo um Grau. pub, né? Então dá para dançar, dá para Tem os curtir uma shows ali, caipirinha, né? tem os shows, Mas tem um mas formato mais bar, é um né? formato pub, né? Pub, isso. Isso. Então é mais para quem gosta de beber cerveja. Eu até não bebo cerveja, mas pela amizade eu frequento ali. É verdade. Tem os gimbés são realmente mais atraentes, assim, né? Para Pros gurizada, jovens, para o assim, jovem, né? para bastante gente, porque eu não sei também, eu me sinto bem excluído dessa modernidade, porque o sertanejo eu não consumo sertanejo. Ah, sim. E fora isso tem o funk também, que é outro produto que eu não consumo. É. Então fica difícil Hoje encontrar é um muito lugar. rap, né? Também É, esse pessoal jovem gosta de rap. Eu também não consumo, mas tu vai nas festas, tu toca rap, todo mundo sabe cantar menos tu, assim, parece um alienígena no lugar. às vezes eu vejo na internet umas músicas e eu penso, nossa, de onde é que tiraram essas músicas? Onde é que eu não convivo em nenhum lugar que tenha essas Sim, músicas? Não sei de onde é que nunca ouvi, sai, nunca não toca. sei onde. Aí às vezes morre algum rapper, morre, mas eu nem sabia nem que Nem sabia que existia. existia. Ele fala, fulano morreu. Olha, mas fulano existia? Ai, Porque não péssimo. faz parte da minha, da minha vivência, né? Sim, eu tenho um pouco mais de contato e vejo o que tá no atual, porque eu tenho um irmão de 20 anos. E aí o Aham. Lorenzo muitas vezes tá em casa, tá ouvindo, e é umas coisas, olha, né, gosto não se discute, mas é umas coisas assim, que umas letras que eu vou te dizer, meu amigo, eu não entendo nem como música, eu- e o Lorenzo toca aquilo ali, e é isso que a juventude é, rap e esses funks, assim, proibidão que falam, né? Então, os jovens de hoje em dia consomem coisas que a nossa avaliação não nos permite apreciar esse tipo de arte, né? Complicado. É, não, a gente não consegue sequer entender assim muito bem onde é o As valor desse. motivações até, né? É, O que tu vai ouvir naquilo ali, meu filho? não, porque as coisas, a mensagem que está sendo dita já não, a gente já não aceita, já não gosta, já não entende, porque não faz parte da nossa vivência.
E o próprio som, porque a gente, na minha juventude, a gente ouvia música americana, né, música internacional, e na época não sabia falar inglês. Então a gente gostava, mas, por exemplo, a música do ABBA era muito romântico, muito bonito, né, São muito são melódico, poesias, né? e a gente não entendia nada na época e gostava do mesmo jeito, mas era uma beleza musical. Agora, o que existe hoje, a gente continua não entendendo, como não entendia antes as músicas em inglês, mas não consegue perceber o valor musical daquilo eu não consigo perceber. Agora, quando eu escuto de novo as músicas da minha época, e eu vejo, nossa, cada música, as letras eram fantásticas, eram muito boas. São bem pensadas, né? Nossa, tem cada música que dá vontade de chorar, de tanto sentimento, de tantas coisas profundas que eram ditas naquelas letras, que na época a gente nem sabia, mas aproveitava do mesmo jeito. Claro. Agora, hoje em dia, quando é sofrência ou sertanejo, que a gente chama de sertanejo, é só dor de chifre, né? Dor de ser mal amado, não sei. E ou então o funk, essas coisas, uma apologia ao crime, umas coisas que não. A grande maioria né? Tem coisas assim que eu vejo que são batidas legais de dançar e tal, que não é voltado, mas assim, são poucos artistas que fazem sucesso, poucos artistas, né, que conseguem fazer essas batidas do funk, que é uma batida legal, na minha visão, mas sem essa apologia ao crime ou à sexualidade, né? E então, para te conseguir filtrar isso é bem difícil hoje em dia, né? Ainda mais esses que fazem sucesso e que chegam até a gente, né? Uhum. Aqui na nossa região. Mas eu gosto muito de sertanejo e de pagode, né? Eu ouço muito, sempre ouvi bastante. E, a música é tão bom, né? Quando a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Tinha um tempo que eu não ouvia, que acaba a gente não colocando em casa, não botando para trabalhar, não consumindo tanto. E é algo, né? Se tu coloca uma trilha sonora que a gente gosta, diariamente ela muda o nosso humor, né? Nos traz uma coisa tão boa. Eu agora com um bebê pequeno, a gente coloca louvores até, né? Pra tocar pra ele. E é uma coisa, louvor é algo que eu nunca tinha consumido muito, assim. O Nicolas gosta muito. Ele bota bastante em casa, sempre colocou. E é algo que, normalmente, ele coloca uns louvores mais tristes, que eu digo, troca, porque me deixa um pouco mais, né, pra baixo. Mas aí a gente tem encontrado uns louvores, então, que são mais palatáveis. felizes. São mais felizes, assim, são com uma melodia mais alegre. Então, a gente consegue ouvir e eu boto até o bebê gosta, assim. Eu tenho um bebezinho de 2 meses e meio, tá quase fazendo 3 meses já. Bem novinho, né? Tô ainda entrando agora, né, aprendendo essa loucura de ser mãe junto. Então, é o que eu ia te perguntar, como é que é a Monique mãe? Monique mãe. Monique mãe, porque a gente vive a nossa vida e a gente, na verdade, não sabe como vai ser, né? Como pai, como mãe. Como é que tu te vê como mãe? Pois é, uma loucura. Eu demorei, por muitos anos, eu falei que eu não seria mãe. Que eu não queria ter filhos, que, né, porque olha, tudo que a gente conversou, minha história de vida, eu era totalmente, né, introspectiva, CDF. estudiosa, e pra mim era aquilo ali. Nem dava atenção às outras coisas, porque eu achava que era um desvio, né, algo muito sério. E aí eu conheci o Nicolas, fui aprendendo que através dele, ele era estudioso quanto eu, ele tinha foco quanto eu, e ele se divertia, por que eu não podia ser assim? Então fui aprendendo a me soltar um pouco mais. Então eu não queria abrir mão do pouco controle que eu tinha, né? Que sempre fui uma pessoa, então, tudo bem, eu vou me soltar, vou ser extrovertida, vou me permitir colocar isso aqui pra fora. Mas ao mesmo tempo, eu vou ser dedicada, eu vou acordar, vou arrumar minha cama, sempre muito metódica na rotina. E eu sabia que um filho ia me tirar isso, esse meu controle, né, que eu teria em relação à minha vida, eu vou fazer tal e tal ação amanhã. Então eu levantava, fazia o meu café, que eu colocava na minha xícara, que eu gosto sempre. Tem um toque de toque, sabe? Uma rotina bem estabelecida, que tudo funcionava, eu ia treinar, tinha
minha comida que eu fazia tudo pesado, eu tinha uma rotina pré-determinada. E eu sabia que o filho ia vir para Bagunçar sacudir tudo. tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, né, enfim, sabia, outras pessoas diziam que se ganhava muito, né? Então, quando eu fiz 30 anos, eu acho que a gente faz nossa, Clique. passou tanto tempo e agora? Né? Eu preciso decidir, eu vou ser mãe ou não vou? E aí a gente, então, conversando com o Nicolas, meu marido, eu disse, Ni, o que tu acha? Tá na hora? E ele, olha, tô contigo. Se tu quiser, eu quero. E aí a gente decidiu. Demorei 1 ano para tirar o DIU. Nesse de 30 a 31 eu fui me enrolando. Vou marcar, vou deixar de marcar. Tirei o DIU com 31, planejado. Tirei em julho. Em 4 meses depois eu engravidei. Então, engravidei em 2024, final de 2024. Descobri dia 1º de dezembro de 2024 que eu estava grávida. E aí tivemos a gestação, né? E aí eu já fui vendo que as coisas já não eram mais como eu estava acostumada, né? Então tu vai se redescobrindo já na gestação, né? Já não tinha mais tanto controle sobre tudo, né? Nem sobre mim mesma. E aí isso, eu acho que totalmente a gestação e um filho hoje eu olhando vejo que veio para me modificar novamente, me trazer outras coisas, me desacelerar e ver que nem tudo, de novo, não é aquilo que a gente consegue controlar, muitas vezes que é o perfeito, que é o certo, que é o, né, enfim, então vai se redescobrindo. E aí na gestação foi com sono, muito enjoo, nada mais já era controlado, meu treino já mudou, minha rotina já mudou, a fome já mudou, tudo mudou e aí me vejo de novo como uma outra pessoa, abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão da rotina perfeita, né, da forma perfeita de lidar com as coisas. E ele nasceu, então, agora dia 25 de julho, o Ravi Machado Balestra. E ele veio, nossa, para ressignificar tudo de novo, né, mostrar ali que naquele serzinho, ele tem tudo que precisa e se der para dobrar uma roupa, a gente dobra na hora, se não der, dobra depois e tá tudo certo, consegue trabalhar, trabalha de vez em quando de manhã, trabalha de noite, trabalha durante o dia, trabalha na hora que dá. E é isso aí. Então, me considero hoje muito feliz, muito realizada e, de novo, me transformando, abrindo mão do controle de forma total, né, que eu já vinha controladíssima lá da infância, fui melhorando na adolescência, fui melhorando. Hoje que eu estava na minha plenitude, vamos por assim, que eu já tinha conseguido me colocar toda para fora, né, abrir a rosa. E aí veio o Ravi agora para bagunçar um pouco mais. Aprender tudo de novo. Tirar o controle daí. Sabe que eu e minha esposa, o nosso filho mais novo tem 25 anos, então a gente já passou por isso já faz bastante tempo, né? Mas agora a vida nos deu uma netinha e a netinha vive com a gente em casa e a gente, eu ouvindo você falar, eu me identifico porque parece que quando a gente tem um neto, revivendo a paternidade, a maternidade, a gente revive tudo isso, né? Mas é de uma forma até mais doce, porque a gente não tem tanta responsabilidade, a gente tem mais maturidade, então a gente consegue aproveitar mais os momentos, mais do que quando a gente tinha nossos próprios filhos, porque o pai e a mãe tem muita obrigação, né, de corrigir, para o filho não ficar doente, para ele não ser mal educado, a gente tem que estar sempre em cima. E o vô não tem esse compromisso assim tão rígido, né? Um amigo meu usou uma palavra tão cartesiano, tão matemático. Claro que a gente quer a saúde do neto, né? Quer que ele seja educado, mas não está tão preocupado com isso. E também é a responsabilidade de outros, né? A responsabilidade é do outro. E mais do que isso, a gente tem mais tempo, né? Mais maduro, já não trabalha, não tem o horário, no compromisso, e a gente tem mais tempo para aproveitar e mais maturidade para aproveitar. Então, estou vivendo de novo essa experiência. E eu, ouvindo tu falar, estou me lembrando aqui que a gente, quando não tem, no caso o neto, parece que a nossa vida está completa. E depois que tem, parece que jamais seria completa sem aquela pessoinha que chegou, né?
e que ocupa espaço e nos dá tanta satisfação, tanto prazer, tanta alegria, que, nossa, como é que eu vivia sem aquilo antes? Não tem a ideia de como vai poder viver sem a presença, né, e sem compartilhar aqueles momentos com... Porque uma criança, nossa, como tu usou a palavra ressignificar, e ressignifica toda a nossa existência, né? Porque a gente vê as coisas sobre um prisma completamente diferente, né? A gente, às vezes, pensa que já fez, que já está tudo certo, que já tem seu trabalho, já tem sua casa, já está tudo mais ou menos resolvido, mas uma criança, nossa, é uma felicidade, é uma alegria, é uma série de outras obrigações, começa tudo de novo. Tudo de novo. E a gente começa a olhar com outros olhos, né? Olhar tudo de novo para ensinar, para melhorar, para, enfim, passar para ele que não precisa ser assim, não precisa ser assado, pode levar as coisas mais tranquilas. No meu caso, eu passar de um jeito diferente. Eu vejo assim, quando a gente tem nossos filhos, a gente começa a entender muito melhor os nossos pais. E a gente dá um outro valor, porque a gente não tinha ideia, né? Por exemplo, no caso da mulher que carregou o filho dentro da barriga, o que significa isso para uma mãe ter uma vida dentro de si, né? É uma experiência que modifica a pessoa muito. Totalmente, então, né? o amor que a gente sente pelos nossos filhos nos transforma de tal maneira, de tal forma, e a gente, quando é criança, ou adolescente, ou jovem, ou mesmo adulto, a gente não tem a real percepção do que a gente significou para os nossos pais. Então, às vezes, quando eles brigam, porque saiu na rua, atravessou a rua sem olhar, briga por alguma coisa, mas é uma preocupação, porque tu não consegue conceber a ideia de perder aquele filho ali. Então, a gente, às vezes, até perde a cabeça por quando a gente, quando é filho, pensa, mas porque ele exagerou, não precisava tanto. Mas quando tu passa por aquela situação, tu vê que não é bem assim, né? Que é diferente. A gente passa a entender as coisas bem melhor. Agora, tem uma coisa que a maternidade e a paternidade não explica, que é ser avô. Não sei se tem uma palavra para avocitude, ou como é que eu digo, porque é maternidade, paternidade, mas o avô tem palavra para ser avô? Não tem, né? Mas aprender a ser avô, ou viver junto do neto, né, é uma coisa tão gratificante e ensina coisas diferentes das que a gente aprende com os nossos filhos, né? É uma ternura e é muito gratificante. Nossa. Imagino. Meus pais, eu sou a filha mais velha, né? Então, eu e o Nicolas namoramos muitos anos. A gente tá fazendo 15 anos juntos. Então, era um filho esperado por muita gente, né? Amigos próximos, casais, amigos dos meus pais, que me viram crescer, que nos viram crescer. Porque eu e o Nicolas, a gente começou a namorar com 17. Hoje, né, se passaram 15 anos. Eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu tinha 17 anos, do que eu tinha 20 anos, do que eu tinha 25 anos. Então, a gente, no meio do caminho, tem que se reconhecer, né, conhecer o outro e se reapaixonar o tempo todo. Porque nós somos pessoas muito diferentes. Encontrar hoje em dia uma pessoa que queira se reapaixonar contigo e faça questão de manter aquele relacionamento é muito difícil. Os relacionamentos são descartáveis, né? E eu me considero uma pessoa de muita sorte de ter encontrado o Nicolas e ter formado uma família com ele nessas circunstâncias, porque eu sempre quis ter uma família com pai, mãe, filho, me formar, fazer as coisas de uma determinada forma. E ele me trouxe essa possibilidade de tudo isso. Ele se encaixou no meu plano de forma perfeita. E, ao mesmo tempo, me ensinou tanto, né? E me trouxe uma leveza, uma alegria tão grande. E isso é muito importante. E eu quero passar isso para o meu filho também, né? Então, nesse contexto todo, nessa organização familiar, nesse suporte todo, ele é um conjunto, né? E eu quero passar isso para o Ravi também, muito importante para mim no sentido de família, assim, essa construção, né, que eu não tive, e para mim isso foi muito importante, ter um pai, uma mãe, a árvore genealógica, tudo certinho. E eu tenho os meus pais, né, que são avós, que eles esperaram muito por esse neto, né, ver
a forma que tu fala da tua neta, eu vejo eles e eu olho eles com o Ravi, isso me enche de amor, assim, essa ternura, essa coisa, eles com mais tempo, com mais disponibilidade, né, sem precisar trabalhar tanto e tendo que dar educação, eles poderem curtir o sorrisinho bobo, a babinha, a roupinha fofa, sem a responsabilidade de comprá-la, né, isso é muito legal. E eu também tenho, pelo lado do Nicolas, a avó, o vô, então ele vai ter tudo, toda essa família toda, né, que esperou e é muito legal. Isso me enche, assim, de orgulho também, porque são construções que a gente faz, né, durante a vida, são escolhas. A gente vai escolhendo para colher depois. A gente tem que plantar para colher. Isso eu sempre tive muito determinado na minha cabeça. As amizades, por onde a gente vai, a gente escolhe muitas coisas e outras coisas a gente não escolhe, mas tudo que a gente escolhe, né, é gratificante depois tu ver a tua colheita. É muito bom. Eu, ouvindo você falar, fico pensando, a gente passa por um momento bastante difícil hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Tramandaí, em todo lugar, no planeta Terra, Sim. porque existe como é que eu vou dizer, existe um pensamento que se disseminou que entende pela destruição da família. E a família, assim como vários outros conceitos, né, como religião, etc., está sendo combatida, mas é difícil compreender como as pessoas concordam ou entendem que seria melhor destruir a família, porque é uma coisa tão gratificante, né, dá tanta base, dá tanto retorno. Claro que aquele que não teve família é muito triste, é penoso, mas os filhos dele podem construir, ele pode ser adotado por uma família, Ciclo, né? quebrar o ciclo, mas não sei se dizer o quê. Será que seria pela inveja? E como eu não tenho, ninguém mais pode ter, né? Ou eu não consigo entender o que justificaria esse complô formado contra a família. Claro que existe a explicação de que não, queremos enfraquecer a família para poder enfraquecer as pessoas, porque é mais fácil de dominá-las se elas não estão unidas através da sociedade organizada pelas famílias, né? É até difícil de acreditar que isso fosse realmente verdade, mas parece que é. Agora, eu não, assim, não faz sentido a gente trabalhar, conquistar o carro, comprar uma moto, ter uma esposa, se não tem para quem mostrar, não tem para quem compartilhar, quem fique feliz com isso, porque por mais que a gente tenha amigos e viva bem em sociedade, mas a gente, se não voltar para casa, não conquistar, eu consegui comprar minha casa própria, tal, mas se eu não puder compartilhar com o pai, com a mãe, com a família, com os filhos, aquilo não tem um valor. Eu e meu gato, aí eu conquistei, eu vou pegar e tomar um vinho com meu gato e não me parece que isso faça sentido, né? Que isso seja o futuro seja isso. Mas tem pessoas que entendem que vai ser assim, não vamos mais ter filho, vamos ser pai de pet. E a família é uma entidade ultrapassada que tem que ser combatida. Eu acho isso de uma pobreza, né? Eu vejo, eu assim, passei por essa parte de não querer ter filhos, né? Não. E eu acredito que isso seja muito de um lugar e as pessoas estão cada vez mais egoístas, na minha visão. Egoístas no tempo de tu te dedicar, só imaginar, porque tu não conhece um filho que vai nascer. Então, só imaginar em você não ser o seu próprio foco, sabe? Você ter a sua própria... não ser na hora que você quer comer, dormir. Isso é egoísmo, tu não querer abrir mão em prol do próximo, né? E acho que também no decorrer dos anos tu vem com essas famílias desestruturadas, né? Que tu não dá valor de onde tu veio. Isso também faz com que tu não queira passar adiante ou que tu não tenha... imaginar que o teu filho vai ter o sentimento que talvez tu tenha pelos teus pais. Então, acho que isso vem de uma questão de educação, né?
e também dessa questão, as próprias, quando eu engravidei, eu sempre via as mulheres grávidas como, nossa, que legal, ela decidiu isso. Porque eu sei que muitas realidades não são assim, que eu quis engravidar, a gente decidiu, né? No fim, acontece, né? Em relacionamentos que não são tão legais, enfim, cada realidade é diferente. Mas eu vejo que essa individualidade fala tão alto que não faz... quando eu engravidei, as mulheres olhavam para mim e diziam, nossa, tua vida acabou, aproveita para dormir agora, teu corpo, esquece, nunca mais vai voltar. Porque tem pessoas que já tiveram um filho, eles hoje não falam sobre, antigamente diziam, a gente não pode romantizar a gestação, não pode romantizar, só que hoje eles demonizam. Então, eu acho que cada vez mais perde o interesse em formar, em ter filhos, porque, óbvio, hoje eu estou vivendo, vamos supor, ele está com 2 meses, eu acabei de passar pelo puerpério, eu estou com um bebê muito pequeno em casa. E eu tinha esse pensamento de... Porque as pessoas colocavam isso na minha cabeça, que vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. E tu fica com isso, essa verdade absoluta. E quando tu vai viver, tu ganha tanto naquele sorriso, naquele olhar, naquele... Que não é tu não dormir na hora que tu quer. Isso é tão egoísta, é tão pequeno. E eu acho que as pessoas tinham que ouvir mais isso das outras mulheres, e não essa outra parte tão horrível, porque elas não estão preparadas psicologicamente para ter uma família maravilhosa, claro, isso é que são muitos fatores, sabe, Adriano? Eu tenho o Nicolas, que quis ter filho junto comigo, então eu não vivo sozinha, né? Essa maternidade que a minha mãe teve lá com 17, minha mãe teve com 17 anos, uma realidade totalmente diferente, o namorado não ficou, né? Os pais não ajudavam, então eu imagino quanto hoje eu vivendo isso, olho para minha mãe e digo, difícil passar por isso sozinho, né? Nossa, eu, bem ou mal, tenho minha mãe que chega lá em casa, lava uma louça, faz uma coisa, muitas vezes não é com o bebê, mas é por mim, né, pela nossa família, fica com meu filho, chego no meu pai, o Nicolas, se ele fica com ele para eu dormir, tem um apoio, né, todo. Eu acho que é importante isso, observar, são vários pontos, mas quando tu conversa de mulher para mulher, com jovens para jovens, eles só te passam coisas horríveis sobre a família, sobre criar uma família. E isso é apavorante. Aonde que a gente vai parar, né? Mas é exatamente isso que a gente vê na sociedade atual, é essa negação da responsabilidade. Isso aí. Tem que ser bom, tem que ser curtição. Tem que ser... Não, eu quero transar à vontade, mas a hora que engravidar, aborta. Né? E... Não, quando tu vai assumir a consequência, né? Tu planta e colhe. Tu só quer plantar, muitas vezes, e a colheita, que é lá, que é a parte ruim, a parte boa, tu só quer a parte boa, a parte ruim não é contigo. As consequências dos teus atos hoje, é que nem tu ter um filho hoje, né? Ter um filho com alguém que não é bacana, que foi você mesma que escolheu, né? Porque ninguém tem um filho, né? Ninguém vai transar com quem não quer, né? Teoricamente, né? Tem casos e casos. Mas a grande maioria que eu atendo, assim, até atuo muito no direito de família, e eu vejo as mulheres muito brabas, inconformadas, que eles são, que o pai da criança isso, o pai da criança aquilo, mas de alguma forma, em algum momento nesse percurso, você que escolheu ele. Em algum momento ela contribuiu, né? Algum momento você escolheu este pai, este marido, esse namorado. É muito triste, mas é a verdade, a realidade é essa. Então, isso começa lá na escolha do parceiro, na responsabilidade dos teus amigos. São várias escolhas, sabe, Adriana? Eu vejo a vida, assim, como várias escolhas. Em eu ser sua amiga ou ser amigo de uma pessoa não tão bacana. Eu prefiro muito mais ser teu amigo, entendeu? Uma pessoa que me agrega, que conversa, que é bacana, que tem uma família, que tem uma estrutura. Isso é uma amizade bacana. Do que eu ter um amigo que eu sei que... né, não vai me trazer muitas coisas boas, nem uma conversa boa. Começa ali, e ali tu vai te relacionando com as pessoas, e relacionamento também, né, entre homem e mulher, e ali tu tá abrindo margem para vir coisas não tão bacanas. Eu enxergo essas coisas de uma forma muito, né, e até atuando no direito, tu vê isso todos os dias. Né, eu atuo mulheres e homens reclamando de mulheres de um jeito horrível, mas na hora da escolha tu escolheu, tu fez escolhas lá atrás.
Tem uma teoria que eu já ouvi falar, eu não sou conhecedor, não sei, não posso nem falar sobre, mas dizem que você é uma média das 5 pessoas mais próximas de você, né? Então escolha muito bem essas pessoas, porque é no que tu te transforma, né? Naquelas pessoas que tu Eu tá ouvi ligado. muito essa frase, você é a média de quem você anda. É, Isso é a mesma coisa, né? hoje em dia, então, muitas pessoas escolhem, eu gosto de uma maresia, então aí se junta com pessoas que gostam da mesma coisa e é, isso não vai construir muito, né? Não vai trazer, Não vai te trazer não vai muitos te levar a um retornos. lugar nenhum. Então, é, parece que é uma lei natural, né? Que a gente planta e colhe. A gente planta uma coisinha pequena e as coisas voltam bem maiores. Essa é a regra. Então a gente planta uma confusão, briga com o vizinho e tal, uma ventania ali. Aquilo cria atritos, aquilo aumenta e depois volta bem pior. A gente planta estudando para um concurso, alguma coisa importante, né, estudando sobre alguma matéria e tal, e aquilo dá um retorno na vida da gente, porque tu tem um conhecimento que te diferencia dos demais e aquilo retorna. Então, se a gente planta coisas boas, elas costumam voltar bem maiores. Ao mesmo passo, se a gente planta coisas ruins, elas voltam bem piores também. Eu vejo hoje em dia que as pessoas não querem nem plantar e nem esperar o retorno. É só imediatismo, né? Quer Viver agora. o hoje. Então, não, vou. Eu acho importante a pessoa não esquecer do hoje. Porque a gente só vive o hoje. A gente não vive nem o amanhã e nem vive o ontem, que o ontem também já foi. Então a gente realmente tem que valorizar o hoje. Porque a gente só vive no hoje, a gente só tem o hoje mesmo. Mas se eu viver o hoje como se só existisse o hoje, Também não vai dar certo. também não funciona, né? Então, eu acho que a gente tem que exatamente fazer do hoje um melhor aproveitamento, porque eu tenho que lembrar muito bem do ontem, e aí o ontem representando o passado, que é para a gente não repetir os mesmos erros do passado, nem os nossos mesmos e nem dos outros, porque a pessoa inteligente é aquela que aprende com o erro dos outros, né? O burro ou menos Tem que inteligente é passar aquele aqui. que aprende com os próprios erros. Mas então tu tem que viver o hoje com uma boa lembrança do passado para não cometer os erros hoje do passado, não repeti-los. E com foco no futuro, que o que eu fizer hoje vão gerar consequências no futuro. E se eu quiser um futuro bom, eu tenho que hoje estar plantando, né? O futuro pode não chegar. Para muitas pessoas não chega realmente. Mas se todo mundo viveu hoje como se não existisse amanhã, talvez nem o hoje funcione bem, É né? verdade, é verdade. Né? Ele O não, erro não te define totalmente, né? Para sempre a gente tem bagagens, tem família, tem tudo. Não se é, escolhe, né? Mas tu tem como quebrar ciclos e melhorando a cada caminho, né? A cada passo tu vai melhorando uma coisa, vai, né? E vivendo também. Mas é que, como tu disse, a juventude, principalmente hoje, me dá uma indignação até, me dá um pânico, porque eles falam muito sobre o imediatismo e é o que tu transparece para os outros que nem são teus amigos, né? uhum. Essa parte das redes sociais que eu também me incluo muito. Conforme foi passando o tempo, eu fui me encontrando e as pessoas toda vez não foi algo nem que eu busquei, foi algo muito natural, que eu fui postando, as pessoas foram gostando, eu fui postando e fui conhecendo muita gente através disso. E eu também não tenho problema, eu me escondi por tanto tempo, né, na minha infância, adolescência e início de vida adulta, que depois eu fui realmente não ligando tanto para que os outros pensassem sobre mim, né? Uhum. Isso foi uma construção de muitos anos.
Então, hoje, me expor na internet, como eu faço, não é algo que se eu eventualmente ouço coisas que eu não gosto, porque quando tu bota, né, quando tu te abre, Tá tu sujeito tá a... sujeito a ouvir coisas que tu também não gosta. E eu ouço e também tá tudo certo. E eu consigo lidar com isso. E eu vejo que muitos adolescentes, né, eu tenho contato pelo meu irmão e os amigos dele, vejo que é muito para mostrar não para mostrar para a família, mas para mostrar para pessoas que tu nem conhece uma coisa que tu nem é, né? Um suprassumo, uma ideia de alguém que tu quer ser e não de fato de quem tu é. Eu acho que tanto que isso não dá nem certo na internet. A gente vai ver os famosos, né? Que uma hora sempre cai. Sempre porque tu mostra uma coisa que tu não é. É diferente de tu colocar ser ali autêntico. quem quer, quem não quer, né? Eu mostro exatamente o que a gente é. E as pessoas gostam de acompanhar. Acompanha o bebê, acompanha o Nicolas, acompanha eu nos treinos, enfim. Né, na mudança que é o estilo de vida diferente, que eu era obesa, e aí foi, porque essas questões todas, né, mexe também com esse fim de faculdade, que eu queria passar na OAB um ano antes de me formar, consumiu do meu corpo e da minha energia. Eu adoeci de um lado eu me fechei totalmente, porque eu queria construir uma coisa que tinha que ter data para terminar. E eu me Tu pagou mutilei. Pagou o preço. Eu me mutilei para isso. E veio ansiedade, veio depressão, tudo junto, porque eu me fechei naquilo ali. Eu estudei muito, eu fiz 18 cadeiras num ano, mais o TCC, mais a prova da OAB, que requer uma dedicação muito grande. E aquilo ali tudo me consumiu de um jeito, e eu muito nova, não sabia lidar com aquelas questões todas na minha cabeça. Ali adquiri uma obesidade que eu tive que também lidar com isso, né, na vida adulta. E lidei, passei. Então, essas coisas todas que hoje eu acabo mostrando na internet foi, né, essas vivências que eu tive. Também de aceitar o corpo, a modificação do corpo. Né? Hoje me considero uma mulher maravilhosa, que eu demorei muito tempo, achava que quem dizia isso eram pessoas que se achavam demais. E não, é na verdade sobre aceitação. Né? E isso vem com a maturidade. São N coisas, a gente é formado por tantas coisas, né, Adriano? Se tu vai ver, são tantas vertentes que se for falar sobre tudo, tu fica muito louca, porque é muita coisa. Nossa, agora mãe, ex-obesa, é um monte de coisa. Mas então, aproveitando, Monique, eu gostaria de te perguntar qual a tua opinião, passando por todas essas vivências distintas, né, da juventude, do namoro, da maternidade, qual a tua impressão sobre a cidade de Tramandaí? Então, é claro que tinha as questões da família, dos amigos, da escola, mas como foi? A Tramandaí atendia as demandas dessa jovem, dessa mãe? Como tu vê a cidade de Tramandaí hoje? Porque cada dia que a gente vive é uma escolha. Porque se a gente não está satisfeito aqui, a gente sempre pode fazer duas coisas, pelo menos. Uma é ir embora e a outra é modificar o espaço que a gente está. Então, a gente pensa em transformar a cidade de Tramandaí no que a gente quer que a cidade de Tramandaí seja. Porque se eu escolhi morar aqui, se cada dia eu escolho continuar aqui, ela tem que atender às demandas. E a gente vê a cidade de Tramandaí com muitas melhorias que deveriam ser feitas e que elas não acontecem. A quantidade de buraco. A gente conversou com o Nicolas, né? E ele falou que vocês foram muito bem atendidos com relação à maternidade, com o nascimento do Ravi, que foi muito bom. Isso é muito legal, já é uma boa experiência, né? Que bom que vocês tiveram isso. Infelizmente, quando nasceu a Fernanda, acho que um ano antes, né? Um ano e pouco antes, a maternidade estava fechada e a gente não teve apoio nenhum. E a gente teve que fazer todo o atendimento dela em Porto Alegre. Ela nasceu na Santa Casa e teve que ser lá porque aqui não tinha condição. Então vocês tiveram uma vivência tiveram um bom momento para vir essa criança, né? Se tivesse vindo antes,
seria bem diferente. A maternidade ficou fechada aqui em Tramandaí. Mas eu queria te perguntar como foi essa... Você já falou como foi a sua juventude aqui, mas eu perguntar com relação à cidade. Vocês são satisfeitos com o que a cidade oferece nas questões de trabalho, nas questões de estudo, na questão de infraestrutura? Qual é o teu pensamento? Olha, tive que sair para estudar, né? A gente não tinha aqui na época, era um projeto vir a Faculdade Federal para cá na época que eu estudava. Inclusive fui numa audiência que teve na prefeitura de Tramandaí, tem um auditório ali, né? Eu fui naquela manifestação dos alunos na época para trazer a universidade para cá. Não me atentei na época a saber se foi algo que foi só um desejo da faculdade vir para cá, se foi algo impulsionado pelo município. Não soube dessa história na época, mas eu lembro que quanto mais estudantes participavam, maior era a intenção do município em trazer algo para cá. Cursos técnicos, eu lembro que na época tinha alguma coisa ali, que eu nem lembro se não tinha aquele prédio do Sesc, né? Mas que hoje em dia tem cursos profissionalizantes. E eu lembro na época ter esses cursos técnicos, tinha apenas o ensino médio junto com o magistério, né? No Barão. Uhum. E de resto era tudo em Osório. Tanto curso técnico quanto faculdade em si. Uhum. E aí tinha em Torres, tinha Porto Alegre, Canoas, enfim, a gente teria que sair da cidade. E que é o caso do meu irmão, né? Hoje ele foi morar em Canoas, saiu daqui de Tramandaí, né? A gente morava aqui, e foi morar com a minha tia-avó em Canoas para poder fazer faculdade, porque aqui não atendia. Ele fez um ano na URGS, só que não se encontrou no curso, e aí decidiu foi fazer ciência da tecnologia com inteligência artificial, algo bem específico, que não teria aqui na região, teve que ir para lá. Então, desde aquela época, nada mudou em relação ao meu irmão, né, que se criou aqui também, com 20 anos depois, continua tendo que sair da cidade para buscar uma profissionalização, né. Ele até estudou aqui, mas não se encontrou no curso, teria essa possibilidade, que eu não tinha na minha época, né. É que são poucos cursos que São a poucos universidade... cursos, acho que são 3 ou 4 só. E muito direcionado para uma área, né? É algo muito específico, com nomes bem diferentes também, né? Uhum. E aí eu sei que tem a Nuimbé ali no Seclimar, eles dão cursos profissionalizantes ou até faculdade mesmo voltado também para essa área do Seclimar, veterinária, mas algo mais animais silvestres. Tem um colega meu que trabalha ali. Então nada mudou muito em relação assim ter que sair para buscar uma profissionalização, teria que sair do município. Então acho que nada mudou em relação a isso. Que para mim na época era algo bem importante, não tive respaldo daqui, não quis buscar ali o curso técnico junto com o ensino médio, que me arrependo um pouco, porque eu acho que eu teria gostado de fazer esse magistério, né, na época. Decidi fazer o ensino médio convencional e comecei a faculdade fora do município. Em relação à parte social, assim, como eu tinha mencionado, eu não lembro da juventude ter algo que o município nos proporcionava, né? Era sempre algo que os próprios jovens se encontravam, tinham pontos específicos no centro, né? Mas nada com muita estrutura, as lojas que já tem hoje, aí foram vindo as redes maiores para cá, hoje em dia que nós temos, que não tínhamos na época, e não tinha nada muito... Não tinha shopping, tinha até... Quando eu era bem pequena tinha um cinema aqui em Tramandaí, que ficava ali no shopping, onde era no centro, no centrão ali, que hoje em dia é o Shopping 2000, que eu não sei se é o mesmo nome ainda, que tem poucas lojas. A parte de cima acho que é até fechada, não sei como é que tá funcionando ali. Mas lá na parte de cima era um cinema na época. E era bem movimentado. Mas logo eu, jovem ainda, bem pequena, fechou. Então, para ir no cinema, hoje, na vida adulta, nós vamos até Capão, né, que tem ali os cinemas, ou então Porto Alegre, né, mas como algo rápido, a gente sempre vai ali, a gente foi muitas vezes durante o ano passado, ano retrasado, a gente vai bastante no cinema em Capão, então tu tem que se deslocar da nossa cidade para ir para outro lugar, para buscar também esse tipo de... alguns restaurantes, né, algo diferente, enfim, mas tem bastante comércio aqui na nossa cidade, então, em relação a restaurante, pub, tu encontra boas, né, questões sociais, assim, diversas aqui,
Eu acho que eu e o Nicolas, nós já pensamos em, quando a gente fechou o nosso escritório físico e deixou de forma mais virtual, né? Porque conforme eu fui me dando melhor na internet, muitos clientes vêm dali, apesar de eu não divulgar tanto o nosso trabalho através dali, mas eu estou sempre lembrando que eu sou advogada e isso nos traz um retorno muito bom, quanto clientes, né? E então, quando a gente decidiu, durante a enchente, nós fechamos o escritório e acabamos, não fechamos o escritório, a gente simplesmente não foi mais abrir. A gente começou a atender mais em casa, porque a gente estava fazendo muito trabalho voluntário. A gente ia para o CTG Querência do Imbé lá, e a gente ia para Canoas, levava roupa. Eu lembro que eu e o Nicolas estava muito engajado nas enchentes. E a gente, quando a gente percebeu, parou para ver, a gente fechou o escritório durante 30 dias. E não fez diferença a nossa renda. Não fez falta. Não fez falta a gente ter o O escritório espaço aberto. físico. E aí, pra mim, foi Nicolas, olha só, a gente tá tendo esse custo todo. Pra quê? Pra receber amigos, pra tomar café. Enfim, não é pra clientes, não é pra fechar negócio. Porque a gente fechou os mesmos clientes, a gente fechou com as portas fechadas. Então, foi essa questão de passada, né, da cidade movimentada. Não se tem isso. Claro que na nossa profissão é algo um pouco diferente, é por indicação que a gente consegue mais clientes, né? E por conhecer mais gente, a gente se criou aqui. Todo mundo sabe que a Monique e o Nicolas são advogados, né? Enfim, bastante gente sabe. Então, quando vem um processo ou quer processar alguém, tu busca por indicação, por saber que não por passar na frente, né? Não sei se nas outras cidades funciona dessa forma, porque me criei aqui, sempre trabalhei aqui. Então, precisar da cidade, da passada da cidade, nunca nos ajudou. Sempre foi... Isso se chama compra de ocasião, que é assim, tá andando no centro e tem um pipoqueiro no centro. Aí tu faz aquela compra de ocasião. Se o pipoqueiro estiver lá num bairro afastado, tu não vai passar na frente, tu não vai comprar. A mesma coisa a sorveteria. Tá? Mas o escritório de advocacia não é uma compra de ocasião, ele não está passando na frente. O escritório, eu vou processar alguém. Olha, quem que eu tenho para processar? Daí vou procurar o advogado. Não é assim que funciona. É verdade. Eu demorei bastante tempo para abrir mão do escritório físico, porque a gente imagina, né, se forma, que era o meu escritório. A gente montou tudo sob medida, era lindo, era maravilhoso, era bem no centro. Mas é uma questão mais de status do que propriamente prática. Prática e funcional, exatamente. Quando a gente via, era um escritório, era bem bonito o nosso escritório, mas a fachada era toda de vidro. As pessoas nos enxergavam lá na frente. E a gente recebia muitos amigos, pessoas passando, porque tinha um açaí, Rei do Açaí, maravilhoso, se não comer, tem que comer. Rei do Açaí, próximo ali do escritório do Sesc. Então, as pessoas iam tomar esse açaí, comer esse açaí, e passavam na frente do escritório, viam que nós estávamos ali, eles desciam para tomar o açaí dentro do escritório. Então, ele virou um ambiente muito para receber amigos. Então, a gente via ali, e eu não trabalhava porque eu estava conversando, batendo papo. Mais atrapalhava do que ajudava. Do que, de fato, ajudava a criar clientes, essa vender. questão profissional mesmo. Então, eu deixava de trabalhar porque eu estava conversando com meu amigo ali, meus amigos, enfim, não era funcional, né? Então, quando a gente fechou, a gente ficou muito mais dedicado até à captação de clientes. Então, mas fora isso, em relação à cidade em si, ele era bem próximo atrás do Gigantinho, né, era o nosso escritório. Bem próximo à prefeitura. E então, tu via ali, passava todo dia aquela prefeitura horrorosa, o Gigantinho era bem na frente do nosso escritório. Tinha uma escola, que era o Cândido, que estava em funcionamento até ano passado, se não me engano. E a gente fechou o escritório ano passado, físico, e as crianças também pararam de frequentar aquela escola, porque os alunos dali foram transferidos para uma unidade nova, aqui no bairro Zona Nova, que é próximo, né? Mas, enfim, tinha aquela movimentação de pessoas ali por conta da escola. Depois nem isso. Então, esse Gigantinho jogado ali na frente do escritório, que é um horror, aquilo ali sempre nos incomodou muito. E aí a gente teve a possibilidade, o meu sogro foi candidato, a gente pensou em sair da cidade. Tipo, como o nosso escritório não é mais físico, a gente pode morar em qualquer lugar, né? Porque o escritório é eu e tu e o nosso computador. Então surgiu esse refresco também, quem sabe vamos morar em Santa Catarina, vamos para uma cidade maior, ter mais clientes, mais possibilidades, né? Mais negócios. E aí meu sogro foi candidato a prefeito pela cidade. E ali a gente foi a fundo. Né? Eu nunca
trabalhei no direito eleitoral, mas ali eu fui entrando no partido, enfim, né, porque tu tem um partido político, tu vai entendendo um pouco melhor as coisas, e através dali a gente foi vendo a cidade como uma administração, foi vendo os problemas, porque a gente vai vivendo, muitas vezes não fica prestando atenção, ou não fica pontuando o que de fato pode melhorar. Tanto que se tu sair na cidade, na rua aqui e perguntar o que tu acha que Tramandaí tem que melhorar, a pessoa não sabe nem dizer, apesar de viver aqui todos os dias. Porque a gente não se atenta a isso. Tem tantas outras coisas durante o dia a dia. Porque não está no foco, né? Não é aquela... Né, tu não fica focado naquela situação. E então, nessa situação de partido político, de candidato, ele foi candidato a 2024. Foi candidato, e ali eu me coloquei totalmente dentro. Então, fui estudar as leis, fui entender como é que funciona a campanha eleitoral. Ali eu me olhei para a cidade com outros olhos. A gente ajudou a fazer o projeto, a elaborar o projeto para ele se candidatar, né? Que tu tem que dar plano de governo. Então, a gente tinha alguns critérios a serem estabelecidos. A gente foi atrás, eu e o Nicolas, muito. Eu vivi muito aquela política ali. E aquilo tudo, na minha cabeça, eu tive que estudar e aprender fazendo, porque a estrutura de partido, né, enfim, não estava bem organizada. A gente foi tendo que redescobrir ali. Eu olhei a cidade com outros olhos. E hoje eu vejo, né, consigo ver com mais clareza os pontos que não são tão legais, enfim. Mas olhando uma adolescente, uma jovem adulta vivendo aqui, acho que não teve uma grande melhora, não. Nesses 15 anos, pelo menos, que eu estou com o Nicolas, de 17 anos aos 32 que eu estou hoje. Não vejo uma grande mudança, assim, nem social, porque a gente não tem um cinema, a gente não tem um shopping, a gente não tem algo que traga. A gente tem mercados muito grandes, que muitas vezes... Nossa, inaugurou o Bistec aqui em Tramandaí, todo mundo foi porque era uma novidade, a única coisa, era um mercado que as pessoas foram passear, como se fosse um shopping. Isso é o retrato do não ter nada para fazer mesmo. A pessoa ter que conhecer lidar com um mercado grande, um shopping. Como se fosse um evento social, nossa, um shopping. Deus, todo mundo comentando. Eu fui lá nesse dia, como conhecer. Todo mundo foi, mas assim, é triste que o mercado seja atração, porque realmente o que me parece que faz mais falta, pelo menos na minha percepção, são as questões com relação ao estudo, as oportunidades de emprego, empresas, trabalho. Então, a gente vê aqui um percentual muito grande de pessoas envolvidas com a própria prefeitura, né? Muitos cargos, muitos empregados, a prefeitura absorvendo muita mão de obra, empregando. E então se vive da cidade mesmo, e a cidade fica sem recursos para investir. Agora estão sendo prometidos investimentos em infraestrutura, mas que serão feitos através de empréstimos que vão ser deixados para outros governos pagar, outros mandatos que vão responder pelo pagamento do que vai ser feito agora. E eu acho que essa administração é equivocada. Administrar, basicamente, é estabelecer prioridades. E as prioridades, às vezes, a gente vê muito direcionada para shows e coisas efêmeras, e a infraestrutura vem sendo deixada para trás. Poucas oportunidades, pouca arrecadação. Então, não são feitos muitos investimentos na cidade, são poucos, os comércios são relativamente pequenos, né? Não tem um grande crescimento, e a cidade é estagnada, o tempo passando, e estar estagnado hoje significa que está andando para trás, porque quando todo mundo está andando para frente, tu está parado, tu está indo cada vez mais para trás na fila, né? Tu olha do outro lado da ponte ali em Bé, super, toda hora se estruturando melhor, tu vê a cidade acontecendo cada vez mais. A gente só vê, tu passa ali no centro, tu só vê lojas que tinham sendo fechadas. E tu vai pro Imbé, tu vê lojas cada vez novas, né? Novas lojas, não as antigas fechando. Isso é um sinal de alerta muito grande para o nosso município. E nada acontece. A cada vez mais tu vê lojas enormes ali no centro, totalmente
muito tempo sem ninguém, desalugadas. E meu Deus, eu estaria muito apavorada sendo do município em si. E tu não vê nada disso. Com relação à gestação, uma parte da saúde, realmente eu fui muito bem atendida nos postos de saúde, fui bem encaminhada para o CO ali. Para mim foi, no parto mesmo, eu tive que fazer particular. Eu precisei de uma cesárea, enfim. Mas foi me dado o hospital de Tramandaí como referência. O meu médico era de Osório e ele disse, olha, se tu entrar em trabalho de parto, vá para Tramandaí, porque aqui é referência em UTI neonatal, tem UTI neonatal que nos outros municípios não teria. Então, isso me surpreendeu. Eu não tenho como saber como era antes, né? Porque não vivi isso, foi a primeira vez. Mas fui muito bem atendida e me surpreendeu, porque eu estava esperando, como infelizmente tudo, né, é bem difícil e bem ruim quando se parte dessa, tu precisa do órgão público, e eu me surpreendi positivamente, né, mas hoje, que nem eu acho que o Nicolas mencionou que pela primeira vez tentei andar de carrinho com o Ravi na rua, para ir no mercado, assim, foi poucas quadras, e foi um horror, porque as que tem rampa para te subir com o carrinho, tá cheio d'água, que aí pega na coberta da criança, que pega já bota em cima, já vira uma lambança, tu tem até preguiça de sair, porque é só para te passar trabalho, não é um passeio, é um horror, né? E tu vai, agora com criança pequena, com bebezinho, mas logo eu vou frequentar as pracinhas, provavelmente. E tu vê que praças, tem várias pracinhas, mas muitas vezes tu não consegue chegar na pracinha, porque é cheio de buraco. Não consegue. Tu ainda tem a sorte que a tua rua é asfaltada, então a tua rua ainda está melhor. A minha rua, no caso, não é asfaltada. Então, se for sair com um carrinho, a criança sai pulando, né? Quicando até conseguir chegar. E não dá para ir. Tem uma pracinha próximo da casa, são 2 quadras, né? Que é a pracinha da Coruja, eu moro em Nova Tramandaí. E é uma tristeza. Eu vejo quase tudo abandonado. Se eu vou pela praia, tem algumas pessoas que se acham no direito de criar cachorro na rua. E aí tem 3, 4, 5, às vezes 6 cachorros, aí tu fica com medo do cachorro, ou tu tem que já ir passear com um pedaço de pau na mão, porque se o cachorro for te atacar. É claro que a gente gosta dos cães, mas os cães têm que ser bem tratados, eles deveriam ter um local apropriado. Eu vejo que criaram uma lei criando o cachorro comunitário, aí o cachorro é criado na rua. Só que o cão, ele assim, tem a natureza dele, né? E na natureza dele é uma natureza não muito amistosa. Ele se junta em bando para caçar. Eu acho que a origem do cachorro, acho que eram lobos, eram selvagens, né? Então, quando eles se juntam ali na Praça da Coruja, ou os cachorros são criados na praia, quando eles estão juntos, se eles estão com fome, eles podem ver a criança pequena como presa, e aí as coisas começam a complicar, né? Então, o direito de um acaba quando começa o do outro. Se eu quero passear com a minha criança, com o filho ou com o neto, e aí tá cheio de cachorro, já começa, ou se eu quero levar meu cãozinho para passear, aí já vira uma briga, porque eles brigam entre si. É impossível, eu tenho 2 cachorros que eu adotei através da ONG da Te Amo Bicho, que é daqui de Tramandaí. É uma ONG maravilhosa. Até o meu amigo Cristiano Carvalho, ele vai fazer um bingo beneficente, se não me engano, no primeiro final de semana do mês que vem, de novembro. Novembro, né? Sim. E ele faz um trabalho maravilhoso com essas ONGs, assim, e tenta tirar esses animais de rua, né, que estão em situação de rua, que eles falam, né. Mas então aí Tramandaí... enxugar gelo total, coitado. Aí Tramandaí, ao contrário, o censo faz uma lei para criar os cachorros na rua. E existe ali pelo menos a lei... Essas ONGs fazem muito mais do que o próprio município. Com toda certeza. Mas eu quero dizer que a Câmara de Vereadores de Tramandaí não ajuda em nada, criando uma lei que dá o direito da pessoa criar o cachorro na rua
e aí acaba agredindo, ofendendo, atrapalhando o direito de todas as outras pessoas do universo que querem usar a rua para aproveitar a rua, e aí tem cães que se juntam e se acham no direito de atacar as crianças ou os outros cães das outras pessoas, e isso, olha, é uma estupidez. Eu nem sabia dessa lei. Pois está escrito lá que é uma lei que defende o cão comunitário. E aí... Isso com certeza deve ser por causa da visibilidade do Fumaça, não é? Fumaça? Do cachorrinho? Tem um cachorro comunitário que eles falam. Ele teve uma visibilidade agora na Festa do Peixe. Ele participou de um concurso. Sim. A lei é anterior. É anterior? É anterior, tá. mas achei que era coisa agora. Uma coisa é um cachorrinho fumaça, que é assim, todas as pessoas gostam e cria aquele cachorrinho, é dócil, mas nem todos são o cachorrinho assim, fumaça. claro, não funciona para todos. Eu tenho 2 cachorros que um é bem diferente do outro. Um é bem safado, o outro. O Sheldon com certeza. Não dá para encarar como todos iguais. E realmente, essa parte de sair na rua, tanto com o seu cachorro domesticado, né? Sair é muito difícil. Eu nunca consegui passear com os meus cachorros no meu bairro, porque é tanto cachorro na rua. E a infraestrutura de Tramandaí não é suficiente, pelo menos não nos bairros. Aqui no centro tem calçadas, aqui no centro tem local. E aí a gente chega numa outra questão, que na campanha a gente avaliou que aproximadamente 40% da arrecadação do município vem da Zona Sul, mas que a Zona Sul recebe investimentos na ordem de 5%. Então, 80% do valor arrecadado na Zona Sul acaba sendo investido no centro. E aí a cidade de Tramandaí, no centro, é uma coisa, tem calçadas, tem calçadão na beira da praia, tem ciclovia, tem asfalto na beira. E a Zona Sul, por exemplo, não tem o calçadão, não tem a ciclovia, não tem o asfalto na praia, não tem calçada, não tem ruas asfaltadas, tem uma ou outra, mas completamente alagadas, inclusive as asfaltadas, e elas são limpas uma vez a cada 6 meses, mas como limpa uma rua e todas as outras ficam sujas, quando eles vão limpar as outras, aquela uma que limpou já está. Então, sempre tu sai no alagamento, sempre tu sai. Não tem um dia que tu sai e não está tudo limpinho. Já não tem condição de tu usar um carrinho porque não tem asfalto. Mas ainda tem um monte de água. Sim. Que nem eu sou privilegiado e tenho carro, mas e quem não tem? Precisa andar com o carrinho pra cima e pra baixo e aquela cachorrada e toda a aguaceira. E é uma água, não é uma água de chuva que não tem cheiro, é uma água, um cheiro ruim de passar o carrinho. Com o teu bebê ali, recém-nascido, tu precisar num mercado, numa padaria, e a realidade de muita gente dentro dos bairros, que é não ter outra opção. Ou tu sai com a criança no braço, ou tu sai com a criança no carrinho, passando por dentro da água podre. Tem bairro ali, como, eu não sei ali exatamente se é São Francisco 2, o que é, mas tem algumas ruas ali que é tanto buraco, tanto alongamento, que tu não precisa nem da criança e do carrinho. Para te sair a pé já não tem como. Já não tem como. No Agual, no Parque dos Presidentes, tem ruas que não tem a menor condição. Essa questão de estrutura, Tramandaí está deixando muito a desejar, muito. Os buracos realmente, o calçamento é horrível. E aí simplesmente querem, enfim, cobrar, né? Tá louco. Não consigo nem falar sem transbordar de indignação. E é bem isso, só que é uma pena a pessoa que sempre morou aqui, que constitui família, amizade, estudos aqui, se vê atada, né? Porque se tu tenta, qual a forma de tu tentar modificar? Votar em pessoas que tu acredita que façam diferente. E aí vem eleição, pós-eleição, tudo se permanece, porque um entrega, consegue votos através muita gente, que a gente conhece todo mundo. De cargos da prefeitura, de asfalto numa rua. Eu não posso votar em ti porque eu vou votar na fulana que não conseguiu um exame. Eu não vou votar em ti porque a parente da minha amiga vai ganhar um emprego no posto lá, não sei da onde. Porque a minha afilhada trabalha na prefeitura, então eu não posso votar em ti.
Então, tu ter isso já está instaurado no nosso município e acho muito difícil a gente conseguir mudar. E é exaustivo. Então, tu tem duas opções. Ou tu luta, né? E eu tentei fazer isso. Eu lutei através de um partido político, né? Eu trabalhei incessantemente durante 2 meses, eu acho que deu de campanha. E foi exaustivo. Eu lembro daquela época, me dá um arrepio até, porque eu trabalhei muito, muito, muito. Eu fui, inclusive, pra rua pedir voto, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Fiz mesmo. E tentei muito e preparei meu sogro de muitas formas para debate, para tudo. Eu fiz textos enormes sobre estrutura de Tramandaí, sobre como fazer capacitação. Eu e o Nicolas, meu marido, a gente trabalhou muito nessa parte intelectual para trabalhar os políticos, né? Todos que tinham interesse em conversar sobre o assunto. E eu fiz a minha parte quanto cidadã de tentar modificar o nosso sistema. E foi totalmente falha, né? Totalmente falha, porque no fim a gente não conseguiu nada em relação àquilo ali. Não sei não vou concordar contigo, porque eu acho que esse processo é um processo longo, demorado, de conscientização. E assim, é tipo construir uma casa, que tu bota um tijolinho, tu bota outro tijolinho, e as coisas vão se somando. E se a gente desistir, aí é fracasso. Como é difícil não Mas desistir, Adriano, vou te dizer. muito, muito difícil. Mas a gente juntou alguns tijolinhos, a gente começou. Sim, não dá pra olhar como se tudo não funcionasse, né? Então, Concordo, e aí a gente tem que continuar, a gente não pode desistir, porque desistir é perder. Desistir parar realmente, de lutar, né? aí vai ficar do jeito que está, vai continuar. Mas se a gente conseguir unir as pessoas em torno de um ideal de mudança, se a gente conseguir sensibilizar, conectar com as pessoas, a gente pode mudar. Quem sabe consegue mudar, né? Porque é uma tristeza ter que sair do nosso município desgostoso e porque tu não vê uma outra alternativa. Porque, infelizmente, a gente precisa modificar os nossos governantes aqui para a gente conseguir uma mudança real em relação ao município. Né? A gente vai modificando todo o resto, mas a gente precisa modificar ali dentro para ter uma outra realidade. Trazer coisas novas para nossa cidade, para manter os jovens aqui, porque ninguém quer ficar aqui. Converso com meu irmão já saiu, né, que é a pessoa mais próxima que eu tenho, mais jovem. Tu conversa com os amigos do meu irmão, ninguém quer ficar aqui. Então isso daqui a pouco a gente tem uma cidade de idosos, né, que só vai ficar aqui os aposentados ou, enfim, não sei, porque os jovens não querem permanecer aqui. Os meus colegas da minha idade foram virar, a grande maioria, empreendedores, ou então continuar o negócio que já vinha dos pais, né? Os mercados, tocar os comércios que os pais já tinham, continuou, não foram, né, não saíram, mas a grande maioria também, sabe, não quer ficar aqui. Mas também é porque são poucas oportunidades, né? É difícil crescer numa cidade que tem que empreender, mas o espaço para empreendimento não dá para todos serem empreendedores, todos viver do comércio. Tem pessoas que têm que produzir. E aqui, de fato, só a indústria turística, né? Assim, a indústria pesqueira, mas não tem produção, muito pequena. Teria que ter investimento para que se produza a riqueza, para se distribuir a riqueza. Para ser distribuída tem que ser produzida. O mercado é a questão do comércio. O comércio vende, mas ele não fabrica, não consome. Alguém tem que ter o dinheiro para ir lá comprar no mercado, senão não tem como. Não funciona o comércio se alguém não criar riqueza, né? Sim. Tem que trazer a riqueza para o município. E cada vez o pessoal que daqui mesmo não está conseguindo criar as suas riquezas, né? Eu não vejo dessa forma. Tem a impressão que está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais. Meus pais têm mercado aqui há anos e eles vão ver agora com a rede nova grande, né, que se instaurou ali perto do mercado deles. Estão verificando como é que vai ser o movimento para ver se vai conseguir se sustentar aberto, se vai valer a pena. E é uma pena, porque os meus pais, né, nos criaram aqui, comprando a roupa que eu usava na lojinha ali do centro, que dava dinheiro para a pessoa comprar no mercadinho aqui daqui local, né, o dinheiro ficava aqui.
Hoje a gente vê que não é Não assim. fica, tá indo para outro lugar. Exatamente. Então, tu vê ali, bem ou mal, são dois comerciantes, né, que geravam renda, geravam emprego pro pessoal aqui da cidade. Eu soube que o Bistec tá trazendo funcionários de outros municípios. É. Então, nem isso, nem gerando emprego para nossa cidade tá. Podia ter utilizado aquele local ali, como era antigamente do lado da SAT, era um açougue. Me lembro perfeitamente que depois virou invasão. É. E aí tiraram as pessoas dali e houve um projeto para trazer uma universidade para cá. Uhum. E não foi para frente. Então imagina se isso tivesse sido realmente Tivesse se acontecido. concretizado para os comerciantes, inclusive para o meu pai, que é próximo ali, seria maravilhoso, porque Aham. mais uma rede enorme, né? Então teria mais profissionalizantes, nossos jovens ficariam aqui, trariam jovens de outros municípios para estudar aqui, a nossa renda toda melhoraria. Só que não é o que acontece. Era um A tipo, administração não está era preocupada um com isso. investimento que ia fazer a cidade se Movimentar desenvolver, muito mais. movimentar mais, né? É uma pena. Monique, eu quero agradecer muito a tua vinda aqui no podcast Tramandaí em Foco. Foi muito legal viver contigo esse momento, né, falando sobre a tua vida. E agradeço muito. Faço o convite aos teus amigos, aos teus familiares e à audiência toda que vem aqui conversar com a gente, contar um pouquinho de si, falar sobre o que você acha da cidade de Tramandaí, para que juntos a gente consiga construir uma cidade melhor. Muito obrigado e tudo de bom para ti, para tua família, para o Nicolas, para o Ravi. Toda a felicidade do mundo é pouco para vocês. Ai, muito obrigada, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu adoro você, adoro sua família, Fernanda, Ana Paula, o Patrick também, né? Todos são muito especiais, a família toda transparece, transborda amor, né? E muito, muito respeito. Enfim, só valores positivos, né? São daquelas pessoas que eu vi ali durante que eu conheci na política, que me trouxe coisas boas e que faz parte da nossa essência, né? Agradeço muito ao convite. Um beijo a todos os meus amigos, um beijo ao meu marido maravilhoso, um beijo ao meu filho, que não entende, mas quem sabe um dia vai ver este vídeo e vai entender. Um beijo aos meus pais também, a todo mundo que está nos assistindo, tirou um tempo aí para nos ouvir até o final, né? Aham, muito Um obrigado. abração.